Uma chuvinha, né, para ajudar. Bom dia. Bom dia. Bom, 5h30, né? 5h30 da manhã, bom dia. Vamos nos colocar de pé para a gente falar com nosso Pai, né? Agradecer e começar o dia assim com chuva é bom, né? Uma aguinha para esfriar os ânimos. Vamos agradecer ao Pai. Deu para molhar um pouquinho, né? Aí. Oremos. Amado e eterno Pai, Yahweh, em nome de Yahshua, nos colocamos aqui, meu Pai, diante da Sua presença neste momento, agradecendo, Pai, esse dia, o qual Tu nos concede, de poder estarmos aqui na Tua casa, meu Pai, iniciando esse dia diante de Ti, em busca, meu Pai, de uma orientação, em busca, meu Pai, de um caminhar conjunto contigo, porque não queremos estar sós, mas ao Teu lado. Toma-nos pela Tua mão direita, Pai, nos sustenta, nos livra, nos guarda, nos dá a Tua direção, que através da palavra Tu nos conduza e nos volte a caminhar de acordo com a Tua vontade, pelo louvor, pela adoração, Tu sejas, meu Pai, glorificado em nossa vida. Assim receba nesse momento esse trabalho de consagração para Ti, no nome de Yahshua o Mashiach. Glórias a Yahweh. Meus amados irmãos e irmãs, vamos nesse momento louvar ao nosso Criador, né, a Yahweh dos exércitos, com o hino da harpa de número 315, hino da harpa de número 315, Amor Perfeito, tá? Título desse louvor, Amor Perfeito. Nós sabemos que o amor perfeito somente do Pai, né? Não tem como não ser. É um louvor muito bonito. Hino 315 da harpa cristã. Ó amor bendito, Tu possuis a mim, enches o infinito, ó amor sem fim, vivo no Mashiach, vivo no fiel, por eu sou benquisto no Emmanuel. Ó amor bendito, Tu possuis a mim, enches o infinito, ó amor sem fim, paz e glória eterna há pra mim no céu, vida sempre eterna com o Criador. Em verdade sinto vida no Salvador, e do céu presinto
ó amor bendito, que possuis a mim, enches o infinito, ó amor sem fim, coração desfruta deste grande amor, na paz ou na luta, faz-te vencedor, que este amor é forte, viu-se ali na cruz, forte mais que a morte, o amor deial, ó amor bendito, tu possuis a mim, enches o infinito, ó amor sem fim. Aleluia, né? É um amor que não tem tamanho, né? Nem Alhana soube dizer, né? Ele disse, porque Yahweh amou o mundo de tal maneira, né? Ele não soube expressar isso. É hino 316, em busca de Sião, né? Na busca de Sião, hino 316, hoje espiritual, né? Espiritual. Vamos lá. Oh, glórias. Saindo do Egito em busca de Sião, meu Salvador guiou-me com sua forte mão, levou-me em vitórias pelo fogo e o mar. Agora quanto pela salvação sem par, não busque mais a mim na escravidão. Erguei a tenda enfim na terra de Sião, não busquem mais a mim na escravidão. Ergui a tenda enfim na terra de Sião, muito perto de Ialcha e vendo o galardão. Pra Canaã eu sigo, lá está meu coração, e Ialcha pra grande herança há de me levar. A quem deu-me esperança eu hei de aqui louvar. Não busquem mais a mim, aonde? Na escravidão. Ergui a tenda enfim na terra de Sião, não busquem mais a mim. Ergui a tenda enfim na terra de Sião, andei eu pelos campos onde fruto achei, em Hebrom uvas vivas também eu apanhei, aqui melhor mel, vinho e leite eu encontrei, pra escravidão do Egito jamais eu voltarei. Não busquem mais a mim na escravidão. Ergui a tenda enfim na terra de Sião, não busquem mais a mim na escravidão. Ergui a tenda enfim na terra de Sião, as lutas desta vida eu não sinto mais, pois sempre vou cantando sua graça, amor e paz. Eu vou marchando para o eterno lar, e breve lá no céu minha pátria eu hei de estar. Não busquem mais a mim na escravidão. Ergui a tenda enfim na terra de Sião, não busquem mais a mim, aonde? Ergui a tenda enfim na terra de Sião.
Oh glória, né? Não me busquem mais no mundo, pois eu não estou lá. É o que o louvor está dizendo, né? Ergui a tenda, enfim, ou seja, encontrei guarida local na terra de Sião, ou seja, na casa do Eterno, né? Glórias. Deste mundo não somos mais. Poder se assentar, meus irmãos. Nós estamos nele, né? Como Yalcha nos fala lá em Yalhana, capítulo 17. Nós estamos no mundo, mas não somos mais dele, não pertencemos mais a ele, não andamos conforme as suas orientações, os seus desejos, né? Glória, esse louvor é muito forte, né? Não busquem mais a mim na escravidão, no mundo, né? Perdido. Ergui a tenda, enfim, na terra de Sião. Ou seja, eu encontrei guarida, salvação, paz na presença do Eterno. E que não sejam apenas palavras, né? Mas que seja vida. Glórias a Yahweh. Meus amados, nós vamos nesse momento fazer a nossa meditação na leitura da palavra do Eterno, no livro de 2 Coríntios. Hoje nós vamos ler o capítulo 9 e o capítulo 10, tá? 9 e o 10. 2 Coríntios, capítulo 9 e capítulo 10. Glórias. Aleluia. Esvaita Corinto, né? Capítulo 9. As instruções de Shaul em referência à grande coleta. Nós vimos ontem, né, sobre vamos dizer assim, a demonstração que ele fez através da igreja, as igrejas da Macedônia, que eram muito pobres, mas que da sua pobreza deram mais do que as suas próprias forças. Então ele chama Coríntio para isso também, e agora ele vai demonstrar qual é a razão disso, né? Qual é o porquê disso aí. Verso 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, acaso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Pausa. Quem leu o capítulo 8 e continua aqui, entende que ele está falando de ofertas, dízimos. Então, quando se falou lá nas igrejas da Macedônia, ele citou a igreja de Corinto, que era uma igreja que era muito prestativa, que cooperava, que ajudava, né, que ofertava, e que através dessa igreja ele tinha feito algumas missões já. Lembre-se, para que Shaul pudesse ir, nós vimos isso nas leituras dos capítulos passados, tinha que ter alguém, mesmo ele trabalhando como construtor de tendas, mas o seu ganho não era suficiente para viagens, para passeio, né, entre aspas, e sim para manutenção pessoal. Então precisava que alguém pagasse o navio, a estadia, né, a alimentação, o período. Ele passava de 3 anos, passava de meses em outros estados, outros municípios. Então tinha que ter essa manutenção. Então, quando ele conversa sobre isso nas igrejas da Macedônia, os irmãos se compungem a ajudar, e ele citou Corinto. Agora ele alerta: olha, eu citei vocês foram referencial, e os macedônios, que são pobres, deram-se a mais do que as suas condições, que quando eles cheguem aqui comigo, caso algum venha,
não veja que nós falamos demais, né? Então continuem fazendo. Então você vê que Shaul, ele não despreza isso, porque ele sabe que é através dessa contribuição, e ele chama quanto a esta confiança, porque se a pessoa oferta, ela dizima, ela está confiante que aquele dinheiro vai ser aplicado na obra. Por isso que eu sempre digo, a nossa parte é feita. Se alguém não faz, não se preocupa com isso. Esse é o problema hoje que o Satanás, o Satã tem colocado na mente humana. É para onde é que vai essas ofertas, esses dízimos, esses dinheiros, onde é que vai? Bom, é para ser aplicado na obra, para manutenção, é para ser feita essa finalidade. Se não é feita, problema de quem está na frente do trabalho, e ele vai pagar com o Altíssimo, né? Não cabe a nós estar verificando isso. E ele continua aqui no 5, ó. Portanto, julgue conveniente recomendar aos irmãos que me precedem entre vós a prepararem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade. De quê? Generosidade, e não avareza. Então, ou seja, abram a mão, é para a obra, não se preocupa, é para a obra. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Iau ama a quem dá com alegria. Iau pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, versículo 9: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Pausa. Do que ele está falando aqui, irmão Roberto? De ofertas, irmão, de dízimo. É claro isso aqui, quem não vê, meu Deus, é dos exércitos. Aqui ele fala para continuar, para manter, porque a obra não pode parar, a obra está em plena expansão, o evangelho está sendo propagado na Acaia, na Macedônia, na Ásia, na Europa, e precisa nesse momento agora que os irmãos se unam e deem condição daquele trabalho continuar, não pode parar. Ai, que a gente só funciona com dinheiro, como é que funcionam as coisas hoje, irmão? O próprio Yahshua estava sentado no poço de Samaria, quando a mulher samaritana veio tirar água, e a Bíblia revela que os seus discípulos haviam ido comprar alimentos. Então tinha alguém mantendo. Lá em Lucas 8 a gente vê que a esposa de Chuza, Joana, e as demais mulheres mantinham aquela obra. Não cai do céu, não, só cai do céu quando tem um propósito. E Yahshua só multiplicou pães quando tinha propósito, quando não tinha ele mandava comprar. E Yahweh só mandou o maná quando havia propósito, depois não mandou mais. Então tem que ter isso. Somos nós que mantemos a obra em pleno vapor e sendo feita. E se alguém quer para fazer não faz, aí é problema da pessoa, né? Não tem que citar a igreja, nem pastor, nem deixa esse povo para lá. Vamos olhar para o alvo, que é o Mashiach, né? Verso 10: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também dará suprimento, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Que diz que Yahweh vai recompensar, né? 11: enriquecendo-vos em tudo, para que toda generosidade a qual faz, que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Yahweh. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças de Yahweh, visto como nova na prova desta ministração, glorificam a Yahweh pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho do Mashiach, e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos. Olha o 14, ó. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Yahweh que há em vós. Graças a Yahweh
pelo seu dom inefável. Então, irmão, não tem como fugir desse assunto aqui nesse capítulo. O que Shaul está dizendo é que quanto mais oferta, mais bênção. Quanto mais oferta, mais o evangelho é propagado, mais a obra vai crescer, e que não parem de fazer. Satanás vai buzinar no ouvido, vai usar inclusive outros, né, os youtubers da vida aí, vai ir contrário a isso, mas é Satã que está por trás disso, é Satanás, porque ele quer que a obra pare. Não interessa o que você viu no capítulo 8, que ele disse, te agradece a confiança, porque é um ato de confiança. Eles traziam lá em Atos e colocavam nos pés dos apóstolos. Eram os apóstolos que faziam essa organização, essa gestão. Se faziam errado por não conhecerem ainda, há perdão. Se fazer errado conhecendo o certo, aí há punição. Capítulo 10, ele vai continuar aqui sobre a sua autoridade apostólica, né? Vai defender isso, ó. E eu mesmo, Shaul, vos rogo pela mansidão e benignidade no Machia, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque embora andando na carne, não militamos na carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Iau, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Pausa. O que ele está dizendo aqui? Se alguém aí está dizendo que nós estamos recebendo esse dinheiro, essas ofertas, essas contribuições, e estamos fazendo mau uso dele, não vos preocupeis, eu tenho uma reputação, eu tenho um nome, é o que eu me coloco como prova. Se alguém falar mal, deixa falar, eu não estou fazendo, eu não estou fazendo, eu estou mantendo o que tem que ser feito, estou fazendo aquilo que é correto. Ele mesmo vai falar isso lá na frente, naquilo que falam mal de vós, sejam envergonhados pelo vosso procedimento. Então, irmão, que vão falar, vão. É como um filho, um irmão, um parente que de repente tem um tutelado ou um curatelado que cuida dele, né? Você tem um irmão que precisa de cuidados especiais, ou o seu próprio pai que já está idoso, ou sua avó, e você cuida daquela pessoa. Então você recebe aquele benefício dela, um salário mínimo, que olha o nome, mínimo, né? Não dá para nada. Quem está de longe diz, está ficando com o dinheiro da ré aí, está ficando com o dinheiro da pessoa, e mal sabe ele que esse dinheiro não dá nem para comer. Mas se fosse pagar água, luz, se fosse pagar aluguel, se fosse pagar roupa, então a pessoa faz da tripa coração para manter aquilo dentro de um padrão, mas mete o pau na pessoa. É o que eu falo, né? Eu jamais vou defender pastor, nem igreja nenhuma, porque nós não fazemos parte disso, né? Mas, em termos de contribuição, se parar, a obra para também. Por que tem canais de televisão pregando aí? Se está certo ou se está errado, irmão, não é o fato. Tomara que estejam certos, né? Que estejam pregando a Iau, ou seja, a Deus e a Jesus como é feito. Que seja pregado isso. Se não for, problema deles, mas esse é o foco. Quantas almas são salvas, quantas almas são alcançadas, quantas vidas são libertas por pregações, por orações, porque tem alguém disposto. Então a obra não pode parar. É o que Shaul está dizendo, deixa falar mal de mim, continuem fazendo, não parem de fazer. 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de algo, e levando cativo todo pensamento à obediência no Machia, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é do Machia,
pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é do Machia, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Salvador nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser mau intuito intimidar-vos por meio de cartas. 10. As cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Pausa. Vê aí o que ele está dizendo? Eu estou distante de você, eu não estou aí, então eu estou enviando cartas, eu não tenho como fazer de outra forma. Hoje tem WhatsApp, né? Hoje tem videoconferência, né? Eu faço audiências online, né? Diretamente, está lá o juiz, está o promotor, está o advogado de defesa, está as testemunhas, então a gente faz tudo. Hoje é tranquilo, mas aqui não tinha. Então, se alguém está dizendo aí que eu só faço isso porque eu estou longe, quando eu chegar aí eu vou resolver. E ele vai dizer, eu venho com vara, né? Vocês têm que dar ouvido, a palavra da correção é para a vida. Mas infelizmente, irmãos, há muitos que se dizem ialdins, está escrito, e não são. Há muitos que se dizem que são de Deus, né? E não são. Estão inseridos no contexto apenas para desviar almas, desviar as pessoas do caminho certo. E Auxa falou isso para os fariseus: vocês nem entram no céu e nem deixam o povo entrar. Há muitos assim hoje dentro das diversas denominações aí, e às vezes em nosso meio também. Então temos que olhar para o alvo, porque dele não podemos tirar o foco, né? 11. Considere o tal isto, que o que somos na palavra, por carta, estando ausentes, tal seremos em atos, quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Ial nos demarcou e que se estende entre vós. 14. Porque não ultrapassamos nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho do Machia, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentre a nossa esfera de ação. Pausa. O que é isso? É que o Shaul está dizendo, olha, nós temos um trabalho a fazer, e nós vamos fazer, com vocês ou sem vocês, dentro de um perímetro, de um parâmetro que foi instituído. Aquela história de pescar no aquário dos outros, a gente ouve muito aí. Nós temos que focar nas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, que não conhecem o Machia, o Salvador. As que já conhecem, amém, glórias a Ial, né? Saudemos, né? Cumprimentemos, mas não temos que estar preocupados com eles, já estão no caminho. Ah, mas estão no caminho errado. Nós temos que buscar o caminho certo, temos que buscar aqueles que estão fora. Então, o nosso grau de trabalho, a nossa limite é dentro do Evangelho, é buscar os perdidos, né? Prostitutas, roubadores, ladrões, homossexuais, lésbicas, adúlteros, bêbados, drogados e pessoas boas também, né? E essas pessoas são más, não estão no caminho errado, precisam se voltar, e o Evangelho é para isso, né? Para consertar o que está errado. Essa é a razão do Evangelho, né? Aí ele diz aqui no 16, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se em Iauxa, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem Ial o louva, né? Então veja, quando nós estamos no espírito para a pregação do Evangelho,
o próprio Salvador e o Criador, eles têm prazer. Lembre-se que Alcha falou, eu e o Pai somos um. Qual é a ideia? É que é a mesma pessoa? Não, é que anda no mesmo espírito, tem o mesmo propósito, o mesmo projeto, e esse tem que ser o nosso, meus amados. Ganhar almas, pregar o Evangelho, falar de Ial, falar de Alcha, falar do plano de salvação, do que está acontecendo, da volta do Mashiach. Nós estamos a ponto da trombeta soar e o Salvador vem buscar o seu povo, que a gente se prepare para tal, né? Bom, 6 horas em ponto, né? Nós vamos nesse momento dobrar nossos joelhos, vamos falar com o nosso Pai, vamos orar, agradecer por estarmos aqui, pedir a sua bênção, entregar a Ele a nossa vida. É momento de oração, é momento de você falar com o seu Criador. Oremos. Glórias. Que o Eterno abençoe. Ore, fale com o Criador.